Olá pessoal, vamos resolver então esse exercício. É um exercício de momento, onde envolve vetores tridimensionais. No caso aqui a força, tem o IJK. Já o braço, que vem daqui, de C, ele quer o momento em C, né? Então o nosso braço acaba sendo esse aqui. Muito bem. Então a coisa funciona o seguinte, eu preciso escrever esse vetor D, então está nesse sentido aqui, ó. Muito bem. Esse vetor D. E escrever as coordenadas IJK, as componentes, IJK deste outro vetor, que é o meu vetor força. Muito bem. Então vamos lá. O vetor Dzinho é o seguinte. Primeiro, que esse vetor D está no plano YZ. Nesse plano, ele não tem nada em X, ou seja, na direção Y. Então, por isso é 0I. Como eu tenho que fazer final menos inicial, quer dizer, o vetor termina aqui e começa lá, eu tenho que fazer, no caso de J, né, na direção J. Se eu projetar aqui esse ponto, aqui nada mais é do que 5 seno de 60. Subtrai dessa projeção desse ponto, essa projeção no zero. Então, por isso que ficou 5 seno de 60 menos zero. Isso na direção de J, no caso do Y, né? Agora, essa projeção em Z. Então, veja, aqui está desenhado o vetor, né? Aqui é o final, aqui é o inicial. Então, se eu projetar esse ponto aqui, este ponto aqui é 5 cosseno de 60 menos o 5. 5 é essa coordenada aqui, ó. Isso em Z e nada em I. Então, fazendo essa continha, e essa daqui, temos aqui o vetor, que seria o braço do momento, 4,33 na direção J menos 2,5 na direção K. Bem, agora vamos escrever o vetor de forças. Deixa eu posicionar aqui a ponto de podermos enxergar tudo. Observem aqui, olha. Então, este vetor, em termos de final, eu tenho essas coordenadas aqui. Eu tenho 6 em I, 7 em J e nada em K. Já aqui o inicial, eu tenho justamente as projeções de J e de K, mas não tenho nada em I. E como eu tenho que fazer final menos inicial de algumas delas, né? E também não posso esquecer que aqui a força está em unidades de força, é o sistema britânico, mais de 60 libras. Eu devo aplicar uma escala, né? Aplicar aquela teoria da escala para compartilizarmos aí essa unidade de libras com as distâncias em pés. Bem, então vamos lá. 60 vezes é a intensidade do vetor multiplicado pelo versor, que justamente deve ser escrito aqui, levando em consideração final menos inicial. Então, veja, na parte I, na direção de I é 6, só tenho 6 realmente em I. É a projeção. E essa projeção aqui, se eu projetar aqui, está no zero de I. Então, 6 menos 0 é o próprio 6. Agora, a projeção que eu tenho em J, olha esse ponto projetado, é o nosso 4,33, nós já tínhamos feito essa conta, é o 560, né? Então, vamos lá, como é final menos inicial, eu tenho que fazer aqui o final é 7, né? 7 menos o 4,33 aí, que era essa projeção aqui, ó.
Isso é na direção J. E na direção K, eu pego aqui, final é 0, menos essa projeção desse ponto aqui em J, que é justamente esse 5 cosseno de 60, que também é 2,5, né? Só que, como é um menos o outro, ficou negativo. Então, resolvi essas continhas. Tenho que dividir pelo módulo do versor, tá aqui levando todo mundo ao quadrado, né? Então, 6 ao quadrado, 2,67 ao quadrado, 2,5 ao quadrado. Resolvendo a raiz, obtenho essa raiz aqui. Obtenho 7,02. 60 dividido por 7,02 me dá esse 8,54. E aí eu faço uma distributiva no versor aqui, então cada um recebe uma parcela. Então 8,54 vezes 6, depois vezes o 2,67, assim por diante, obtendo o vetor de forças, que é o 51,2 na direção de I, 22,8 na direção de J e 21,3 negativo na direção de K. Calculando o momento, eu sei que o momento é o determinante, né, dessa matriz, onde a primeira linha é o IJK, a segunda linha são as componentes do vetor do braço, no caso aquele meu D lá de cima, o 433J e o 2,5K. E a última linha é o vetor força, 51, 22 e 21,3. Então, resolvendo o determinante, é por Cramer, por Sarros, que foi feito por Sarros, obtenho, então, lembrando que eu devo fazer sempre o de baixo menos o de cima. Então, por isso que aqui ficou 128. Vamos pegar o I primeiro, olha. 92,2 e menos o 57, que já era negativo. Então, por isso que o menos dessa subtração, que são os de baixo menos os de cima. Então, esse sinal aqui fez joguinho de sinal com isso, por isso ficou positivo. Então, eu devo fazer sempre assim, sempre I com I, J com J, K com K. Então, resolvendo aqui, olha, fiz quem estava na direção de I, quem estava na direção de J, quem estava na direção de K, obtendo aí o vetor momento, que é o que está indicado lá no livro, né, como resposta desse problema. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.